Então, um bom dia para todo mundo. Iniciamos praticamente mais uma nova semana, nesta segunda-feira, dia 28 de setembro. E renovamos essa nossa disposição, de a cada manhã abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para acolher a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, que sempre orientam a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, o trecho do Evangelho para nossa meditação se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 46 ao 50. E é bom sempre situarmos, as cenas do Evangelho, pois elas estão sempre relacionadas. Nós ouvimos ultimamente quase que um tema em torno da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Alguns se aproximam dele por curiosidade, mas também é preciso tomar uma decisão. Aquela pergunta que Jesus faz também aos discípulos, o que eles dizem sobre Jesus. E em torno da pessoa de Jesus, que se vai formando este grupo, o grupo dos seus seguidores, dos discípulos, que saíram da multidão, que agora tem um rosto, que agora tem um relacionamento específico, com o Mestre, sobretudo de uma atitude para aprender, para seguir os seus passos, não apenas ouvir algumas ideias. Então, é nesse contexto que se situa o nosso trecho de hoje, porque diz que os discípulos estavam discutindo. E qual é o conteúdo ou a motivação desta discussão? O próprio evangelista diz, para saber qual deles seria o maior. Então aqui nós já percebemos uma grande contradição, isto é, Jesus que tem anunciado que o seu destino é a cruz, que toda a sua vida tem sido um serviço constante, um fazer-se servo para o bem da humanidade. E naturalmente esse ensinamento de Jesus, essas atitudes de Jesus, é que tem a maior força de atração. Então, se os discípulos, que agora fazem parte de um grupo mais próximo de Jesus, se estão nesse processo de solidificar cada vez mais a sua opção do seguimento de Jesus, então já deveriam ter uma certa clareza de que seguir o Mestre colocar-se também a serviço, como Jesus mesmo deixou tão claro, não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. E, portanto, essa discussão entre eles de quem é o maior, isso, até certo ponto, mostra uma falta de sintonia ainda com as palavras e os ensinamentos e as atitudes do Mestre a quem eles estão seguindo. É como se fosse um ruído de fundo. Jesus está falando da sua doação, da sua entrega, do que vai acontecer em Jerusalém. Por 3 vezes Jesus diz isso, no Evangelho já vimos 2 vezes quando Jesus mostra para eles que o caminho se encaminha justamente para a cruz. E até num texto anterior se dizia que eles tinham medo de perguntar. Ouviam o que Jesus estava dizendo, que ia para Jerusalém, que lá ia ser preso, ia ser condenado à morte, mas que ressuscitaria no 3º dia. Então se diz anteriormente que eles não entendiam aquela palavra de Jesus e tinham medo de perguntar. E aí eles começam, poderíamos assim dizer, num caminho paralelo, mesmo seguindo Jesus, mas estavam criando um caminho paralelo. Por quê? A discussão deixa muito claro isso. Então Jesus que se fez servidor de todos, Jesus, o Filho de Deus, que, como diz São Paulo, não se apegou
minuciosamente a sua condição, mas esvaziou-se e assumiu a condição de servo. E, portanto, eles já tinham escutado essas palavras de Jesus, né, esse ensinamento, né, da sua missão, né, da sua identidade, né, do Filho de Deus, que se faz servo de todos. Então, eles começam a criar esse, como dizíamos, esse caminho paralelo, mesmo estando ao lado de Jesus. Então, vejam como isso é muito perigoso, né, quando não se tem essa clareza, né, que deve ser renovada a cada instante, que deve ter essa lucidez de que, de fato, seguir Jesus é assumir a sua cruz, é assumir o serviço. Então, é uma discussão que, de fato, está conduzindo os discípulos para um outro caminho. Mas aí, o que é que Jesus faz? Jesus sabia o que eles estavam pensando, né? Porque nesse barulho de fundo, nesse ruído, né, Jesus está muito presente e muito atento. Então, o que é que Jesus faz? É uma pedagogia muito bonita de Jesus, né? Ele não bate de frente, né, no sentido de não dar um carão nos discípulos, como a gente diria, né? Não chama a atenção dos discípulos assim de forma até contundente e talvez agressiva, né? Como se dissesse, mas vocês são um bando de alienados, não é? Eu já tenho dito para vocês qual é o destino, não é? Para onde estamos nos encaminhando, e vocês aí estão discutindo quem é o maior. Então isso é uma alienação, né? Mesmo, como já dissemos, estando do lado de Jesus. Vejam que isso também acontece hoje. É muito comum, né, pessoas que, até mesmo, né, dos grupos, na igreja, nas comunidades, perdem a lucidez, né, de que o caminho de Jesus é assinalado pela cruz, de que o seguimento de Jesus deve se expressar no serviço generoso, né, no tornar-se de fato um servidor, né, do irmão, e não simplesmente buscando ocupar espaços, né, de privilégios e assim por diante. Então isso também é algo que hoje precisa que tenhamos a clareza, precisa que nós estejamos atentos para não cair neste caminho paralelo, como diz o Evangelho, né, falando dessa discussão entre eles. Então Jesus, como dizíamos, não puxa a orelha dos discípulos assim, no sentido, né, de simplesmente dar uma repreensão. Mas o que é que Jesus faz? Jesus faz um gesto. Essa didática de Jesus profunda, né? É uma pedagogia. Jesus vai conduzindo os discípulos a uma reflexão e, naturalmente, a uma tomada de consciência para que mudem, né? Mudem deste caminho, né? Como já dissemos, um caminho paralelo. E o que é que Jesus faz? Jesus pega uma criança, coloca junto de si, então Jesus é como se estivesse abraçando a criança, né? É muito interessante esse gesto de Jesus. Jesus não só aponta a criança, mas Jesus assume, né, a criança, né, como foi a encarnação. Jesus não apareceu, né, caído do céu, né, num determinado momento, né, e todo mundo ali viu Jesus. Não, mas Jesus é o Verbo encarnado. Isto é, ele começa a sua vida terrena, né, como todos nós, isto é, nascendo, ele assumiu a nossa condição e se fez criança em primeiro lugar, né? Então, tanto que em grego, né, a palavra criança e servo, né, é o mesmo modo de dizer, né? Então, servo e criança. E, portanto, Jesus pega essa criança, coloca ali bem junto de si e diz: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim. Vejam como ele faz uma identificação, né? E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou, pois aquele que entre vós for o menor, esse é o maior. Então, é o maior no serviço. Então, aquilo que deve nos destacar na comunidade não são os privilégios, mas, sobretudo, a nossa capacidade, o nosso compromisso de servir. Logo em seguida,
não é, João, diz a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Então, nós podemos ver fundamentalmente dois ensinamentos neste trecho do Evangelho. Aparentemente, não parece que uma coisa tem a ver com a outra. É como se estivesse aqui desconversando, né? Jesus apresenta a criança, né, como o exemplo e como nós devemos viver na simplicidade e no serviço. E agora João faz uma pergunta que parece que não estava escutando o que Jesus estava dizendo, né? Não, mas o ensinamento aqui, ele está muito relacionado, né? Intimamente relacionado. Então nós temos a primeira parte que nós acabamos de refletir, que vai do versículo 46 ao versículo 48, que diz respeito ao relacionamento interno. Isto é, como os discípulos, como os membros da igreja devem se relacionar. Isto é, na atitude de serviço, na atitude generosa de entrega, né, e na simplicidade da criança. E o segundo ensinamento deste trecho, que é o versículo 49 e 50, diz respeito ao relacionamento dos membros da igreja com aqueles que não estão, né, dentro da igreja. E aí Jesus, né, lança o grande desafio. O grande desafio é, ao invés de criar uma oposição, mas de criar uma aproximação, né? Então, isso aqui não é para proibir, mas, evidentemente, precisa discernir, né? Porque também há muita confusão no nosso mundo e nos vários grupos que existem até que falam e usam o nome de Jesus. Então, o ensinamento fundamental, o relacionamento entre aqueles que estão dentro da comunidade, que deve ser marcado pelo serviço e pela generosa entrega e simplicidade, e o relacionamento com os outros, né, que estão fora da comunidade, porque nós não podemos enquadrar toda a ação de Deus nos nossos esquemas. Seria um risco muito grande, né, pensar que nós determinamos onde, quando e como Deus agir. Deus age para além das nossas fronteiras, né, daquilo que nós estabelecemos em determinadas formalidades. Então é preciso também reconhecer essa ação de Deus. Então que o Senhor nos ajude, né, a acolher este ensinamento e a termos verdadeiramente essas atitudes, né, entre nós, o que deve caracterizar o nosso modo de ser, o nosso modo de fazer, é a entrega generosa, o serviço desinteressado. E no relacionamento com os outros, mais do que já colocar determinadas proibições, mas ver naquilo que podemos nos unir, sobretudo para que vença o bem e combatamos o mal. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos fortaleça nessa nossa missão de seguirmos a Cristo, seu Filho, que se fez o servo de todos, para que nós também, recebendo a graça desse serviço que Ele nos presta, também nos tornarmos generosamente servidores uns dos outros. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.